Cuide da saúde dos seus olhos sem perder o estilo. Tem Lojas A Fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador. Na Paulo VI, Pituba, com estacionamento e segurança. Confira condições. Já imaginou seu filho mais concentrado e com vontade de aprender? No Kumon, ele desenvolve essas e outras habilidades, com estudo planejado e individualizado, material exclusivo e gradativo, porque a evolução vem com aprendizados diários. Aproveite a matrícula grátis até 20 de março. Inglês, português e matemática. Encontre a unidade mais próxima. Acesse kumon.com.br. Kumon, quem faz, aprende para a vida. Para morar ou investir, conheça os apartamentos personalizáveis da Ascensia Incorporadora. 2 e 3 quartos com suíte, varanda gourmet e lazer premium. Um localizado a 3 minutos do Salvador Shopping e outro na melhor região de Patamares. Transforme metros quadrados em metros do seu jeito. Saiba mais em meucencia.com.br e visite o decorado na Alameda das Espatódias, 731. Você sabia que faz mais ou menos 300 anos que o café é a bebida mais popular do mundo? Isso mesmo. E na hora de tomar um café, peça o melhor. Café Expresso Palori. Ligue agora 431-2648 e tenha em sua clínica, cafeteria, restaurante, escritório, hotel um bom café. Café Expresso Palori e Cappuccino. Viaduto da Rodoviária, ao lado do Hotel Pirâmide. Vendas 3431-2648 ou acesse www.maquinasdecaféexpresso.com.br. A partir de agora, você fica ligado nas principais informações e tendências do mercado imobiliário. Incorporação imobiliária, construção, compra e venda e aluguel de imóveis. Condomínio, arquitetura, corretagem, direito imobiliário, financiamento imobiliário e tudo sobre o mercado imobiliário você encontra aqui. No ar, Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Silva Rocha, Manuel Gomes. 9h04, estamos começando aqui o nosso Radar Imobiliário de hoje, para você ficar bem informado nesse programa pós-carnaval. É o retorno, já que o nosso último sábado foi uma reprise, e é óbvio agora você aqui sintonizado ao vivo, direto da Tríade aqui na Alameda das Espatódias. Você já sabe, aqui Hunter Douglas é aqui na Tríade, com meu amigo Léo James, também com Silva Rocha, com todos os entrevistados de hoje. Hoje muitos assuntos bacanas aqui para a gente discutir, falar sobre mercado imobiliário, falar sobre documentação, sobre escritura. A gente vai falar também sobre arquitetura, vamos falar também sobre condomínio hoje, planejamento de condomínio, como montar realmente um plano, um planejamento para que o condomínio seja eficiente no ano. Isso aí principalmente para as pessoas, principalmente síndico, as pessoas que gerem os condomínios. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui até às 11 da manhã nesse programa líder de audiência aqui na sua Rádio Metrópole. E é claro, também tem, além do nosso programa aqui, você também pode acompanhar através das redes sociais. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Bom, aí você, além do nosso Radar Imobiliário, você sintoniza aí, acessa seu Instagram, vai lá, radar.i, é o nosso Instagram do Radar Imobiliário. Tem também o Radar Imobiliário no Facebook, o Radar Imob no Twitter, e tem o nosso canal no YouTube. Vai lá no YouTube, digita Radar Imobiliário, é o primeiro canal que aparece. Você se inscreve no nosso canal e fica também antenado com as principais informações. Bom, além disso, tem o nosso portal radarimobiliario.com.br, portal de notícias exclusivas sobre o mercado imobiliário. Tá lá, o governo vai lançar nova modalidade de FGTS, que alivia prestações da casa própria. Então tá lá, se você quiser entender mais,
Hora de sair do aluguel, viu? Em 2024 cresce a busca por compra de imóveis, retirada de recursos da poupança pressiona o mercado imobiliário, iluminação de interiores também, conforto visual, sofisticação. Isso tudo está lá no nosso portal, viu? Portal radarimobiliario.com.br. Também informações sobre construção. Salvador tem 1 metro quadrado mais barato entre 16 capitais. Enfim, muito conteúdo e muita informação para você no nosso portal e no nosso programa aqui comigo e com meu amigo Silva Rocha. Bom dia, Silva Rocha. Um abraço, Manuel. Bom dia. Opa, agora sim. Um abraço, Manuel. Bom dia aos amigos da Metrópole. Depois da paradinha do carnaval, né? Do último sábado. Estou de volta com informações pela pauta do programa de hoje. Realmente o programa está muito rico em informações, em detalhes, né? Que é concernente ao setor imobiliário e muitas outras coisas que podem ir surgindo ao longo do próprio programa, algum tipo de dúvida dos nossos ouvintes, nós estaremos aqui para tentar dirimir essas dúvidas. E dizer para você que o mercado não para, né? Ele é contínuo, ele é sempre buscado por todos aqueles que querem fazer os seus investimentos e é um mercado incessante, diríamos assim. A construção civil se acopla ao setor imobiliário e isso nos traz realmente muito progresso nesse setor que parece que é um setor deslocado das coisas do país, né? Que é um setor de empreendedores, um setor de investidores que acreditam no que fazem, porém ainda suportando algumas entravas, né? Da parte burocrática, estadual, municipal, federal e tudo mais. No dia que isso fluir com mais rapidez, por certo, nós teremos um mercado mais acelerado do que já temos neste ano de 2024, Manuel Gomes. É isso aí, Silva Rocha. Pulou muito atrás do caminhão? Não. Descanso e no último dia fui presenteado para ir ao 222. Que beleza. Deu uma passadinha lá de passagem. Isso aí, meu irmão. Bom, deixa eu dar um bom dia também para meu amigo Léo James. Esse foi atrás do caminhão. Bom dia, meu amigo. Já fui muito, meu amigo. E há muito tempo eu não vou. Já aproveitei, bastante. Dos meus 14 aos 30 anos, era 5 carnavais por ano. E, assim, hoje em dia só quero descanso, estar com a família, descansar, paz e sossego. O melhor, quem mais curte o carnaval, sim, é o Wilson Filho, porque curte nos camarotes todos. E no final da festa, você olha e diz, rapaz, curti, gastei também. Ele ganha, em vez de gastar, ele ganha dinheiro. Então, o Wilson Filho é o papa do carnaval, curte todos os dias do carnaval. Eu já fui bom nisso, viu, Wilson? Já fui bom nisso. Festival de verão, que a gente já entrevistou aqui até Nicolas e Natália, né, que foram. Sim. E Festival de verão, como eu falei aqui, quando os primeiros, naquela primeira fase do Festival de verão, começava a quarta a domingo e ia todos os dias. Um tempo de juventude, sim, né, mano? Sim. As festas nunca terminavam. Bloco, com 14 anos, saia no Eva, Ricardo Chaves ainda no Eva, até, sei lá, Asa de Águia no Interasa. Você lembra daquele período? Lembro. Aproveitei muito, meu amigo, graças a Deus. É isso aí. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Café Corretor, tá aqui sintonizado. Meu amigo Robson também tá aqui sintonizado. Meu amigo Nilson Nóbrega, um abraço para você, tá lá em São Paulo, mas tá aqui na sintonia do nosso radar imobiliário aqui na Rádio Metrópole. Também meu amigo Pedro Aragão, tá querendo saber do anjo, né? Alô, meu amigo Ricardo da Contrix, um abraço para você, tá ausente, o povo tá querendo saber se você realmente tá ausente porque ficou rico ou porque tá filando aí o evento de alguém, viu? Um abraço para meu pai também, tá sintonizado, meu amigo Ricardo também aqui na escuta, sempre na escuta aí do nosso radar imobiliário. Bom, deixa eu falar logo com minha amiga Núbia Cristina, ela que tá aqui, Núbia Cristina é Núbia Barbosa, ela que, vou aproveitar já para parabenizar, ela que estava aqui, era tabeliã aqui, foi para São Paulo, é tabeliã do 24º tabelionato de notas de São Paulo, então aproveitar já dar os parabéns para ela.
muito competente, a gente já sabe, né? A toa que está sempre aqui também, dando panorama, dando informações para a sociedade, para que realmente seja cada vez mais eficiente a relação entre sociedade, cartórios e tudo mais. Bom, minha amiga Núbia, bom dia, parabéns, seja bem-vinda ao nosso Radar Imobiliário. Bom dia, eu agradeço os parabéns e já estou com saudade de Salvador. Você vai fazer falta aqui, viu? Porque muita gente diz, não, o meu cartório é o de Núbia, que é tudo muito rápido, ágil, eficiente. Já está fazendo falta aqui já, viu? Mas Salvador está fazendo muita falta também. Agora no carnaval, a saudade bateu forte. O sol dourado está fazendo falta. Não, com certeza. Bom, minha amiga, São Paulo, cartório é diferente de Salvador, os processos, a forma, ou só a cultura mesmo? Não, basicamente funciona da mesma forma, os códigos de normas são muito semelhantes e as principais leis que regem a matéria são nacionais, né? Então, algum procedimento ou outro que muda, mas assim, coisas realmente procedimentais mesmo, mas não tem muita diferença. Entendi. O bom é que você já está num processo aí, com certeza, aqui de Salvador a gente viu, processo de tecnologia, de otimização muito grande, e São Paulo ganhou, né? Ainda bem. Muito obrigada, fico lisonjeada. Vamos bater um papo aqui sobre, a gente já falou algumas vezes, Núbia, aqui em relação à regularização, a escritura. É um assunto que sempre vem à tona aqui de nossos ouvintes, querendo saber como é que é o procedimento, que as pessoas confundem muito a questão da escritura, né? Fazer a escritura e registrar a escritura, qual cartório que vai, se tem que ir primeiro em um, depois no outro, primeiro no de notas, depois no de registro. Então, eu queria que você desse para a gente primeiro aí, para nossos ouvintes, um panorama, assim, do que é uma escritura, do que significa isso, de como funciona o procedimento inicial, como fazer uma escritura. Eu queria primeiro que você desse um panorama do que é, para que as pessoas entendessem. Sim. Então, muita gente confunde a matrícula com a escritura. É muito comum a pessoa falar assim, meu imóvel tem escritura. Mas, na verdade, a pessoa está querendo dizer que o imóvel tem matrícula. A matrícula é como se fosse a certidão de nascimento, o registro, a ficha do imóvel. Essa matrícula, ela fica no cartório de registro de imóveis. E nessa matrícula, que é basicamente uma ficha, vão se registrando e se averbando tudo pelo que se passa o imóvel. Seja a compra e venda, seja uma alteração de algum aspecto, isso vai sendo relatado na sequência cronológica mesmo nessa matrícula, que é uma ficha. Já a escritura, ela é um contrato normalmente, uma escritura de compra e venda, é um contrato público, é um contrato de forma pública. Vendedor e comprador vão a um cartório de notas, fazem a transação, assinam e levam essa escritura ao registro de imóveis para que se registre nessa ficha e faça a cronologia, todas as fases que passaram esse imóvel. Essa ficha é um histórico e a escritura é um contrato com puro instrumento público. Essa escritura pública mais comum, que todo mundo conhece, é a de compra e venda. Mas tem a escritura pública de doação, quando se doa um imóvel. Tem a escritura de permuta. Tem a escritura de promessa de compra e venda, que não é obrigatório ser por escritura, mas pode ser também feito por escritura. E aí tem vários tipos de escritura. O inventário, se for feito por pública, e também é registrado lá no registro de imóveis. Então, essa é a diferença. A gente tem dois cartórios. Um
faz o contrato, faz a transação, e o outro faz o registro, faz o histórico dessas transações. Muito bom. Por isso é tão importante registrar a escritura. Que simplifica, né, Wilson? E realmente deixa muito claro para que as pessoas entendam o que é a função de cada um. Quando a gente vê o contrato de compra e venda, a escritura, às vezes do banco também, né? Que o banco já, quando tem financiamento, já vem direto lá com alienação. Existe alguma, você colocou aí que existem vários modelos, né? Tem escritura de doação, tem a compra e venda, e existem modelos, tem de permuta, que inclusive até a gente vê os advogados até colocando, dizer, isso vai poder, isso pode passar, isso não passa no cartório, isso vai dar problema, se colocar assim vai gerar um determinado imposto. Então sempre tem uma discussão muito grande, uma escritura, e que você falou inclusive que é um contrato, né? Sendo um contrato, ele é exclusivamente a relação ali das partes, ou existem regras, modelos que precisam ser seguidos para que haja realmente essa escritura, e que, vamos falar primeiro da escritura, né, para depois falar do registro, né, mas que haja essa escritura lavrada no cartório. Então, vamos lá. O negócio, a transação, ela é regida pela autonomia da vontade. No entanto, existem regras que limitam isso, não no sentido de limitar, mas que dão a segurança jurídica. Certo. Por exemplo, o preço ele é livre, mas se, por exemplo, o cartório visualizar que existe uma lesão ali, alguém está sendo ludibriado, ou a pessoa não tem, às vezes a pessoa está com uma demência senil, ou a pessoa não tem ali a lucidez e está sendo enganada, o cartório vai impedir que essa escritura seja feita. Outra questão, quem vende, você fala até Você fala, Nube, até em relação ao preço de, por exemplo, chegou um imóvel lá que se percebeu que na operação que o imóvel tem um custo médio, sei lá, de 1 milhão, e que chegou lá no cartório, por exemplo, a 200 mil. Isso é um ponto que o cartório pode se questionar, o envolvimento em relação ao valor? Não, em regra não. Em regra, a pessoa pode vender o que é dela pelo preço que ela quiser. E a pessoa pode comprar pelo preço que quiser também. Não se visualizando nenhum que no direito chama de vício do negócio jurídico, que a pessoa está sob dolo, coagida, ou uma pessoa está acontecendo alguma lesão. A lesão no direito civil é a pessoa que não tem noção, não tem a bagagem suficiente para fazer aquela negociação. Não verificando nenhum desses vícios, a pessoa pode vender pelo preço que ela quiser e o outro compra pelo preço que ele quiser. A gente vive uma sociedade capitalista de livre mercado. No entanto, suponhamos que chegue ao cartório um idoso, que você vê que o idoso não está nas suas plenas faculdades mentais e está fazendo um negócio que soa estranho, ou pelo valor, ou pelas condições de pagamento. O cartório pode, se ele verificar, não só pela pessoa ser idosa, não há presunção de incapacidade. A pessoa pode ter 110 anos e ser completamente lúcida. E agora, se a pessoa apresenta sinais de uma demência senil, ou um Alzheimer, enfim, o cartório pode solicitar que se apresente um atestado médico, pode verificar ali se não há uma situação de coação. Às vezes, por exemplo, chega uma situação que até que já foi para a mídia, algumas situações que a justiça reverteu-se doações feitas em ambiente de coação religiosa, judicialmente. Esse tipo de ilegalidade, de ilicitude, o cartório pode verificar. Mas suponhamos que uma pessoa plenamente capaz queira vender o imóvel dela abaixo do valor de mercado por algum motivo, é livre, ela pode vender.
não tem nenhum problema. Ressaltando que os impostos e as custas cartorárias são cobradas pelo valor, ou pelo valor da transação, ou pelo valor da avaliação fiscal, o maior. Por quê? Porque o fisco nunca perde. A regra é essa. Então, o imposto, o ITV, ele vai ser cobrado sobre se a pessoa estiver fazendo uma transação um valor abaixo da avaliação que a prefeitura faz, a prefeitura vai usar o valor de avaliação dela, que é o valor venal, para fins de cobrança. Essa questão é super discutida, existem decisões a nível de STJ, considerando o valor da transação, salvo se houver um processo administrativo, enfim. Uma questão bem polêmica, mas como regra, automaticamente no cartório, vai ser cobrado pelo valor venal. Principalmente em Salvador, que você tira o DAN do ITV pela internet. Então, a prefeitura já te apresenta ali um valor venal, e independentemente se você colocar um valor de transação abaixo, ela não vai considerar. Considera se colocar acima do valor venal, né? Então, tem essas questões, mas o cartório, outra questão que o cartório vai verificar, se a pessoa realmente é a dona do imóvel. Porque certo. É muito comum. Núbia, dois assuntos que você colocou aí, que são assuntos interessantes, né? Primeiro, a questão da pessoa que a gente percebe, que o cartório percebe que ele está ali sem a capacidade, né, vamos dizer assim, de tomar a decisão de vender o imóvel por aquele valor, ou que existe algum vício ali na questão da relação de compra e venda. E a gente sabe que veio aí muito as assinaturas digitais. Uhum. E aí, o que eu queria saber é o seguinte: dentro do... Hoje os cartórios, eu posso fazer escritura, todo mundo assinando através de assinatura digital. Essa é uma pergunta que eu quero fazer, mas eu quero fazer já duas de vez, né? Dentro da assinatura digital você não consegue, assim, o cartório perde essa percepção de se realmente ali a pessoa que está vendendo por um preço baixo tem a capacidade de venda. Eu quero saber se existe, se o cartório pede, não, essa assinatura tem que ser presencial, e se realmente pode ser tudo digitalmente feito ou dentro do Gov, ou dentro das plataformas que existem aí disponíveis, que tem a condição, vamos dizer assim, jurídica de ser aceito, né? E o segundo é o ITV, né? O ITV, você bem colocou aí, existe uma discussão jurídica, sempre eu vejo muito o judiciário entender que tem que ser feito pelo valor da transação. Não pode a transação ser realizada em um valor e o ITV ser cobrado em cima de um valor referência que o município entende que e já porque é transmissão de bem, então o bem tem aquele valor naquele momento daquela transação. Então, se existir presunção se existir risco de fraude e tudo mais, a parte que sentir, que perceber que existe fraude, que vai buscar investigar, que vai buscar questionar. Existe alguma forma, eu estou lá, vou comprar um imóvel que custa 200 mil. Aí a prefeitura diz para mim, esse imóvel aqui tem um valor venal de 700 mil. Existe a forma de pagamento ou depósito extrajudicial ou qualquer tipo de situação para pagamento de ITV no valor certo? Porque tem um detalhe: quando você paga também ao município, você pagou, que você prova depois que o valor não é aquele, não é devido e tudo mais, para receber esse dinheiro é a fundo perdido praticamente. É 1 ano, 7 meses, 8 meses. Então, existe alguma forma de se pagar o valor em cima do valor da operação em depósito extrajudicial, alguma coisa assim? Vamos lá. Primeiramente, a questão da assinatura digital. Hoje, as assinaturas podem ser feitas digitalmente, são feitas pela plataforma do notariado e são feitas juntamente com uma videoconferência. Nessa videoconferência, o cartório conversa com as partes, cada pessoa faz a sua videoconferência individualmente e
passa-se por uma entrevista. Não uma entrevista, uma inquisição, nada desse tipo. Mas uma conversa, para saber se a pessoa está ciente, se passam ali os pontos da escritura. Caso haja necessidade, há uma leitura integral da escritura em videoconferência. E o escrevente, ou tabelião, na videoconferência, ele pode perceber se a pessoa tem ou não ciência. Se a pessoa ali está sendo, na verdade, está na videoconferência, mas ela não responde nada, tem um terceiro respondendo por ela, isso não pode. Então, há a possibilidade, sim, do cartório averiguar algumas situações por meio da assinatura digital. É claro que, havendo qualquer tipo de dúvida, que a orientação é que se peça um atestado médico, se a questão for uma questão de falta de orientação, de lucidez, né? Se solicita um atestado médico que ateste que aquela pessoa é capaz de estar plenamente nas suas faculdades mentais. Mas há a possibilidade, sim, de se verificar por videoconferência. A videoconferência é obrigatória, a pessoa não pode simplesmente assinar, tem que haver a videoconferência. E agora sobre outro ponto, sobre o ITV. A questão do ITV, ela vem sofrendo mudanças jurisprudenciais há muitos anos. O que a história de toda essa celeuma é o seguinte: as prefeituras começaram a avaliar os imóveis muito acima do valor de mercado, e isso causou um ônus, né? Ficou mais caro os impostos. As pessoas, então, começaram a fazer as transações com valores simulados para evitar a taxação. E aí, a primeira que se sedimentou em primeiro lugar na jurisprudência foi que o valor do ITV necessariamente era pelo valor fiscal, pelo valor venal. No entanto, essa jurisprudência foi amadurecendo. Eu concordo plenamente que deve ser considerado o valor de transação. Salvador, por exemplo, há locais em que a avaliação da prefeitura, o valor venal, é muito superior ao valor de mercado. Camaçari, principalmente aquela região Busca Vida, as avaliações são muito acima do valor de mercado. E isso encarece demais as transações. Se a pessoa se pedir a guia de PIV em Camaçari, pedir para abrir o processo de pagamento de PIV em Camaçari, gerar a guia em Salvador, a guia vai vir com a cobrança pelo valor venal, mesmo que ele esteja muito acima do valor da transação. Mas existe a jurisprudência do STJ, mas as prefeituras, elas têm essa prática. Existem algumas prefeituras que até instalam um processo administrativo para calcular, porque a jurisprudência do STJ diz que não pode ter uma tabela de valor venal, como o Salvador tem, automática. Tem que apurar o valor, né, real ali. Mas a gente sabe que a prática é que, normalmente, em cidades em que o mercado imobiliário é aquecido, o valor venal supera o valor de mercado. Entendi. Então, eu mesmo tenho um imóvel que eu dou 10% para a prefeitura de desconto sobre o valor venal que ela diz que vale e vendo para ela, se ela quiser me pagar. Todo mundo. Mas existe assim, alguma forma, só no faz? judiciário, né, Núbia? Se você que o valor está muito diferente, eu não concordo, aí o cartório não tem o poder de dizer, não, eu aceito um valor menor, eu aceito um depósito extrajudicial, só via judicial. Olha, tudo bem, pague pelo valor menor. Até porque não é a gente que cobra, né? É a guia da prefeitura. Então, você não tem como pagar um valor diferente. Porque vem uma guia, um boleto para você pagar. Sim. E aí, o que a gente orienta, né? As pessoas que discordam do valor venal. A gente orienta que se busque, com a assessoria de um advogado, que se busque a revisão administrativa desse valor venal ou judicial.
Mas eu preciso lavrar minha escritura rápido e registrar, mas eu não concordo com esse valor e eu sei que se eu pagar, para depois eu ter o reembolso, que é a repetição dos débitos, demora muito, enfim. A gente orienta a buscar um advogado e impetrar um mandado de segurança com uma liminar para se lavrar a escritura e se recolher o ITIV no valor menor da transação. Muita gente consegue essa liminar, recolhe o ITIV no valor menor, consegue lavrar a escritura, consegue registrar e o mérito está sendo discutido ali no bojo do mandado de segurança. Eventualmente, se a procuradoria conseguir provar que aquele valor da transação é fraudulento e tal, a pessoa complementa e depois faz as averbações necessárias aí. Tá. O que ocorre é que a gente não, hoje, no sistema brasileiro, principalmente em Salvador, o Código de Normas de Salvador não autoriza a lavratura de escritura sem recolhimento prévio do ITIV e não tem como registrar sem o recolhimento do ITIV. Então, por isso que fica essa trava, né? Porque às vezes a pessoa precisa concluir um negócio rápido, mas ela discorda do ITIV. Aí também tem a possibilidade de se buscar um mandado de segurança para que a escritura seja lavrada sem recolhimento do ITIV. Vindo a ordem judicial, os cartórios vão cumprir, né? E é esse o caminho, infelizmente, mas eu concordo plenamente. Normalmente, quem intenta esse tipo de ação tem êxito, não sendo um valor fraudulento, ressalto, sendo um valor real, comprovado, um valor verossímil, né? Que é facilmente apurado, tudo comprovado, normalmente as pessoas têm êxito. Agora, valores fraudulentos, aí não. Sim. Ô, Núbia, existe uma mudança na legislação. Primeiro eu queria que você falasse também o seguinte: as certidões, as solicitadas, já na lavratura da escritura no cartório de notas, ou pode ser feito depois no registro? Não, tem que ser na nota, né? E eu queria que você falasse sobre isso. E também existiu uma mudança na legislação, não lembro se foi no ano passado, acho que foi no ano retrasado já, o tempo está voando, que se colocou aqui em alguns momentos, que alguns juristas inclusive, que diz não, tudo tem que estar lá na matrícula do imóvel. Então, como é que está funcionando a certidão hoje do imóvel? A certidão de ônus é suficiente para fazer uma operação? Precisa tirar todas aquelas outras certidões? Como é que está funcionando hoje no cartório? Vamos lá. Hoje, legalmente falando, a certidão exigida pelo cartório de notas, pelo tabelionato de notas, em relação ao imóvel, é a certidão da matrícula. Aquela certidão de inteiro teor de matrícula, que traz ali se o imóvel tem algum ônus, alguma pendência, algum embaraço. Além dessas, são exigidas também a certidão negativa de débitos tributários da União, a CND, e é informada a pessoa que ela pode pedir a certidão negativa de débitos tributários, a CNDC. Além, é exigida a certidão de quitação tributária dos municipais em relação ao imóvel, ressaltando que o comprador pode dispensar, ele dispensando, ele assume se tiver eventual débito, e a certidão de quitação de condomínio, que também o comprador pode dispensar, se ele dispensa, ele assume eventual débito que houver no condomínio, ressaltando que tanto o IPTU quanto o condomínio são o que o direito chama de obrigações próprio terreno, são com a coisa. Então, quem comprar, a pessoa compra um imóvel e fala, mas o condomínio está me cobrando condomínio de 3 anos atrás. Não é meu, comprei no mês passado. É seu. Quando você compra um bem imóvel, você compra junto dívidas ambientais e tributos relacionados ao imóvel e dívidas de condomínio, débitos condominiais. E aí, agora, antes,
se exigia certidões da justiça. Certidões de distribuidor civil, criminal, isso tanto estadual quanto federal, que traz ali as ações que o vendedor responde. Hoje, essas certidões são dispensadas. Significa o quê? Que o comprador não pode pedir? Não, ele pode pedir para a segurança dele. Mas a lei não obriga mais que se conste isso na escritura. Isso numa compra e venda, né? Então, houve o que se chamou de concentração na matrícula, que é aquela ficha do imóvel. Com a lei de 2015, trouxe que tudo que poderia afetar, tem algumas ressalvas, mas assim, regra, que poderia afetar o imóvel tem que estar ali. Então, se você pegar uma matrícula de imóvel e ela estiver livre e desimpedida, em tese você não poderia ser incomodado por uma dívida do vendedor que não estivesse ali. Só que, como eu digo, em tese, eu brinco muito que a caneta dos juízes trabalhistas e dos juízes da Fazenda Pública são um pouco pesadas. E, por exemplo, existe isso previsão legal, que se a pessoa tiver uma dívida inscrita na dívida pública, isso presume a publicidade. Então, dispensaria estar na matrícula. E aí é uma discussão. Hoje, sim, hoje, para fazer escritura não precisa mais de certidões, mas normalmente quando a pessoa está sendo auxiliada por algum profissional, seja um advogado, ou seja algum assessor que trate de transações imobiliárias, se puxa tudo isso para dar mais segurança jurídica. Porque por mais que determine que não está ali, não poderia afetar, existem algumas exceções que são muito poucas, mas que podem incomodar e também acaba aqui, eu até falo, eu acho que é melhor a pessoa evitar, porque imagina, você está no seu imóvel, de repente chega uma citação, e aí você tem que entrar naquele processo, construir um advogado, ter um gasto, ter um desgaste, mesmo que você tenha êxito. Houve um desgaste, houve um gasto, mas hoje eu falo com muita tranquilidade que a partir do princípio da concentração, a questão de estar ou não na matrícula traz uma segurança muito maior. Inclusive, possivelmente tem uma questão para a pessoa se defender. Se for incomodado, olha, não estava aqui, eu sou um terceiro de processo. Então, assim, hoje tem uma segurança jurídica muito maior. Eu acho que tudo que não está na matrícula não pode atingir o comprador de boa-fé. Eu acho que não deveria haver nenhuma exceção. Acho que os devedores, na verdade, os credores, né, que tem que diligenciar isso e trazer essas informações para a matrícula. Se você está com uma ação contra uma pessoa, leve isso aos imóveis da pessoa, para que, se a pessoa vender esse imóvel, aquele comprador não seja um terceiro de boa-fé. Porque se tiver, por exemplo, uma penhora, as pessoas às vezes pensam assim, um imóvel tem uma penhora, ele não pode ser comprado. Ele pode ser comprado. A única penhora que impede a alienação é a penhora da União por débito previdenciário. Outras penhoras não impedem a venda. Só que quem compra não é um terceiro de boa-fé em relação àquela penhora. Quer dizer, o imóvel pode ir a leilão em relação àquele processo, a penhora, mesmo tendo sido vendido. E imóveis com penhoras, com averbações, eles são comercializados. Só que por um valor mais baixo, que a pessoa compra o risco. É isso aí, minha amiga Núbia. Eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade, até primeiro te agradecer aí, realmente quando você vem aqui, traz realmente muita informação, e é muita informação mesmo, e ajuda muito nossos ouvintes, principalmente a ter um entendimento melhor sobre os riscos, sobre os procedimentos. Isso facilita, né? Porque as pessoas já vão preparadas, já não gera também
aquela pendência, aquela demanda desnecessária. Então eu sempre fico muito feliz quando você vem aqui para dar essa aula, na verdade, né? Essa aula gratuita. Por isso que eu te agradeço. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui. Muito obrigada. E eu estou sempre à disposição. Tá, eu tenho uma última pergunta para te fazer, a última. Se eu quiser lavrar uma escritura, eu estou comprando um imóvel aqui. Se eu quiser lavrar uma escritura no 24º tabelionato de notas de São Paulo, eu posso? Olha, você pode escolher qualquer tabelionato de notas do Brasil para fazer a sua escritura. Mas as partes têm que ir até o tabelionato. O tabelionato não pode sair da circunscrição. Não, por exemplo, sair de São Paulo e praticar um ato em Salvador. Com os atos digitais, há determinação de competência territorial. Por exemplo, numa compra e venda, competência territorial é ou a localização do imóvel ou a residência do comprador. Então, caso o comprador resida em São Paulo, ou o imóvel esteja em São Paulo, pode fazer digitalmente. Agora, se quiser pegar um avião e vir aqui fazer uma escritura... Maravilha. Obrigado pela participação, minha amiga. Parabéns e sucesso aí em São Paulo. Eu que agradeço. Um bom dia e é sempre uma honra. Muito obrigada. Obrigado. Bom, vamos ali no nosso intervalo. Já a gente volta. Você não sai daí, porque hoje tem muito conteúdo. Núbia Barbosa, ela sempre traz aí muitos detalhes, né, da operação de cartório, de escritura, de lavratura. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre arquitetura, então não saia daí que a gente volta já. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Nada como ter uma cidade bem cuidada, né? Com seu IPTU em dia, Lauro avança cada vez mais e prorrogamos os 10% de desconto para pagamento em Cópica até 23 de fevereiro. É isso aí, você investe em novas praças, ruas requalificadas, novos postos de saúde e escolas e ainda tem desconto. Saiba mais no site oficial da Prefeitura e garanta esse benefício. Prefeitura de Lauro de Freitas, avançando com você. Venha viver no Vila Vita, o melhor 2 quartos com suíte e varanda da Vila Laura. Visite nosso apartamento decorado e se encante com todo o charme de morar aqui. Você vai se sentir em casa. Entrada facilitada e financiamento de 90%. Vila Vita Residencial. Venha ser feliz vivendo no melhor da Vila Laura. Acesse vilavitaresidencial.com.br ou ligue 71996233216. Incorporação CPL Construtora, Inova Empreendimentos e Matriz Incorporações. Gestão Comercial Performance. Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive, seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71981076354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial, o seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet, basqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71996233216. Incorporação Distacol. Gestão Comercial Performance. Tríade, tapete Santa Mônica e persianas Hunter Douglas. Visite nossa loja na Alameda das Espatódias, número 71, Caminho das Árvores, ou acesse o Instagram @Tríade Oficial.
Colégio Mendel Vilas, afetividade e inovação conectados como nunca. Excelência em educação como sempre. Matrículas abertas, da educação infantil ao terceirão. Chegou a hora de você investir no Residencial Green Rio Vermelho, um empreendimento diferenciado, localizado no coração cultural de Salvador. São apartamentos inteligentes de 58 metros quadrados com 2 quartos, suíte e varanda, em um condomínio exclusivo com rooftop moderno, com piscina e academia, te conectando ainda mais com as belezas naturais do Rio Vermelho. Invista em um imóvel que te fará viver o melhor do Rio Vermelho. Acesse greenriovermelho.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Green Construtora. Gestão Comercial Performance. Quer uma dica de investimento? Invista em sua vida, sua família e seus amigos. Sauípe Lagoa Residência. Lançamento de lotes de 2.000 metros quadrados, com condomínio clube de alto padrão, na beira de uma lagoa privativa de 90.000 metros quadrados. Um lugar único para você e sua família curtirem o litoral norte, imersos na natureza. Aproveite as condições de lançamento. sauipelagoaresidência.com.br 71 99623 3216. Quem conhece, investe. O Horto Florestal reservou um empreendimento único para você. O Residencial Vila das Sapucaias. São apartamentos de alto padrão de 112 ou 142 metros quadrados, com 3 quartos e varanda gourmet, em um condomínio completo e exclusivo. Viva próximo a tudo que você e sua família precisam, em uma localização privilegiada no bairro mais nobre de Salvador. Invista no Residencial Vila das Sapucaias. O melhor metro quadrado e muito mais valorização para você no Horto Florestal. Acesse viladassapucaias.com.br ou ligue para 71 3043 5739. Incorporação Can Ferreira Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Chegou a hora de você morar em um empreendimento moderno onde o mar te faz companhia e o sol brilha mais forte. Solar e Patamares. São apartamentos com vista mar, de 2 quartos com suíte e varanda, em um condomínio exclusivo e com uma infraestrutura completa. Mora em uma localização privilegiada, próxima a tudo que você e sua família precisam e ao lado da praia de Patamares. Solar e Patamares, feito para quem gosta de viver bem. Acesse solarepatamares.com.br ou ligue para 71 9623 3216. Incorporação AOX Realty. Gestão Comercial Performance. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 3216. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão Comercial Performance. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole.
9h51, estamos de volta aqui com o nosso radar imobiliário de hoje. Gomes. É claro, muita... Termina. Oi. Não, só para fazer uma colocação. Depois dessa excelente entrevista da Núbia, você teria um entendimento de que o valor venal ele podia ser, diríamos assim, substituído por valores, um valor. O imóvel que vale de 1 a 100, o valor é tal. De 100 a 200, o valor é tal. Teria essa possibilidade ou depende de logradouro, localização, esse negócio todo? Rocha, depende. Teríamos facilidade, né? Sim. Porque você já sabe, meu imóvel vale 100 mil. Dentro daquela tabela, eu tenho que pagar tanto. Não, mas assim, o valor de pagamento é de acordo com o valor do imóvel, né? Então, a discussão é o seguinte: eu vendo um imóvel para você por 200 mil. Se a prefeitura entender que ela acha que naquele logrador um imóvel com aquelas características custa 500 mil, você vai ter que pagar o ITV em cima de 500 mil. Então, a discussão é essa. E o judiciário e a lei diz o seguinte: o ITV é um imposto de transmissão aqui, ou ITBI, né, de transmissão de bens. Aqui chama ITV. Se você tem que pagar um imposto pelo valor da operação. Então, se você comprar por 200, se você está comprando por 200 mil, a prefeitura tem que te cobrar 200 mil. A lei diz isso, o judiciário diz isso, mas os prefeitos dão uma de louco e botam o valor lá em cima e você tem que brigar na justiça. Não cumprem e não são punidos. Não cumprem e não tem punição. O grande problema que eu sempre falo aqui do ITV. Qual é o grande problema do ITV? Porque a lei só serve para o cidadão comum aqui, né, a gente. Se a gente descumprir a lei, é multa, é até prisão, é tudo. Mas quando um governante, um prefeito, por exemplo, ele deixa de cumprir a lei, como é o caso do ITV, o entendimento diz que é assim, a lei diz que é assim, ele não tem nenhuma punição. Se você chegar e dizer, não vale esse valor, eu não comprei por esse valor, eu não tenho que pagar nesse valor, tá dando uma diferença. Se você botar de 200 para 500, dá uma diferença de 9 mil reais a mais, você vai ter que pagar de imposto para a prefeitura. Então, se você parar para analisar 9 mil reais, né, de diferença em cima de 300 mil, que é 3% aqui, se você vai pagar 9 mil reais, e o que é que pode acontecer indevidamente, a prefeitura está te cobrando indevidamente, e se chegar na justiça e disser não, está errado, qual é a obrigação, qual é a punição da prefeitura? Nenhuma. Ela vai te devolver o dinheiro, ponto final. No dia que disser assim, se cobrar indevido vai devolver em dobro, no instante passa todo mundo a cumprir a lei, né? A dizer, não, eu não vou querer cobrar 9 para ter que pagar 18 daqui a X tempo, né? Ou tem que pagar uma multa milionária, pronto, no instante acaba, mas não tem punição. Aí a pessoa diz, não, os prefeitos dizem, não, vamos seguir fora da lei mesmo, que a gente ganha mais, a gente arrecada mais e não tem problema. Então, o problema tá aí, Rocha, não tem punição, é mangue. Que nem multa de trânsito. Quem é que nunca recebeu uma multa e aí vem lá o descritivo, né, do motivo da multa, e você sabe que não, rapaz, você tem certeza que não fez aquilo, mas você paga a multa, porque você vai se estressar para ir correr lá atrás, para pegar uma fila, para poder reclamar, para não sei o que, aí você paga a multa, é a mesma coisa. Eu vou falar de multa aqui, já que você falou. Um dia chegou uma multa na minha casa, escrita assim, multado por dirigir sem atenção devida ao trânsito. Eu falei, rapaz, não é possível. O cara olhou pra mim e disse, ele tá pensando em outra coisa, ele não tá pensando no trânsito, não. Até hoje eu não sei porque eu paguei essa multa. Eu fiquei imaginando como é que o cara me dá uma multa dessa. Lê os seus pensamentos. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos falar aqui deixa eu mandar antes um abraço aqui, muita gente sintonizada aqui no nosso programa. Mandar um abraço para Ana Luísa, tá aqui sintonizada. Meu amigo André Auster, também sintonizado. Meu amigo Marco Alexandre, também sintonizado. Todos sócios da MGAE. Meu amigo Eugênio Mendes, da DEC Engenharia, parceiro nosso aqui. Vocês vão ver aqui com o Paradise. Daqui a pouco vai chegar a grande oportunidade, imóvel pronto já. Meu amigo Léo Cunha, da CAIS Empreendimentos, tá aí, o homem só viajando para cima e para baixo. Fortaleza. Eu nunca vi um cara que curte a vida como esse e trabalha, lança empreendimentos
E ganha, ainda torce pro Bahia. Todo jogo do Bahia. É gente boa. Ele demais. foi pé frio durante muito tempo, agora tá pé gente quente. boa, então é gente boa. Agora tá pé quente ele. Agora toda vez que vai o Bahia ganha. Mas no ano passado ele deu trabalho ao Bahia. Fizeram uma campanha para ele não ir pro jogo, inclusive. Um abraço para ele. Viu? Bom, deixa eu falar aqui. Vamos falar um pouquinho aqui de arquitetura. Minha amiga também, Michele Lordelo, já chegou aqui para falar de condomínio. A gente vai bater esse papo com ela também. Já falamos de multa até, de trânsito. E meu amigo Léo para apresentar Camilo Baiardi aí pra gente. Mas Camilo Baiardi é um cara, é um arquiteto conhecidíssimo no mercado de arquitetura há muitos anos. E como eu sempre falo aqui, a tríade Artinelli, eu e meu amigo Gilberto aqui reduzidos, nós temos um compromisso de trazer assuntos e conteúdo e personalidades até do nosso segmento de arquitetura. Aqui, ó, cumpri a missão da semana. Tá aqui Camilo Baiardi. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso Radar Imobiliário. Bom dia a todos. Obrigado, gente. Léo, Manuel, Gilberto, Silva Rocha. Bom dia a todos. O fio que tava preso aqui, o meu. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Léo, Manuel, Gilberto, Silva Rocha, equipe técnica também. Prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo sobre esses assuntos pertinentes. É isso aí, meu amigo. Satisfação é toda nossa. Lembrando, ó, daqui a pouco a gente vai falar aqui, tem um livro de Michele Lordelo aqui, ó, Manual Tributário para Condomínio. Você acha que seu condomínio não paga tributo, não? Você vai saber já aqui com ela. Então você fique ligado. Bom, Camilo, queria que você falasse um pouco, você é arquiteto, queria que você falasse um pouco de sua história, sua área de atuação, onde é que você atua, atua em interiores, casa, prédio. Queria que você desse um panorama aí para nossos ouvintes. Vamos nessa. Quem me conhece sabe que eu sou um suspeito, né? Eu sou um arquiteto apaixonado pela causa, pelo conceito, pelo exercício da arquitetura. Cuidado com o que você fala. Você falou, eu sou um suspeito, eu falei, já fiquei preocupado aqui. No sentido totalmente, amplamente positivo. Né? Porque é uma arte que encanta a todos, né? Dizem a mãe das artes, inclusive, na história. Então, sou suspeito porque comecei muito cedo, com 6 anos de idade, a desenhar, a rabiscar, e para mim o caminho foi muito claro a vida inteira, né? Em que pese uma tendência impressionante para lidar com música, a minha paixão maior sempre foi a arquitetura. Então, isso é uma sequência de sorte e destino. Eu fui estudante da UFBA, dentro da FAUFBA no caso, que no tempo, lá para 88, era a 7ª melhor faculdade de arquitetura do país. É um orgulho de todos nós, né? Que fomos dessa geração. E fui aluno de grandes professores, grandes amigos, grandes figuras. E estamos aí hoje, 25 anos de prática profissional, felizes, né? E de muita realização, graças a Deus. Sobre as áreas de atuação, eu destacaria hoje alguns braços da empresa, como por exemplo, Casas de Alto Padrão, que tem esse título, não é à toa, né? A gente dedica um tempo bacana a isso, uma expansão recente muito grande do litoral norte, e que ainda não acabou, ainda está pelo meio, né, do caminho, que deve vir muita coisa positiva aí para frente. Recentemente, para minha felicidade, essa expansão começa a apontar na direção de Chapada Diamantina, que é a nossa joia maior, né? Nosso litoral é o maior do Brasil e tem muito que ser explorado, mas a Chapada é algo que realmente merece atenção e destaque, né? Então, finalmente, os olhos do avanço desse exercício de casas bacanas, de alto padrão, ele começa a acontecer nessa direção e num momento muito propício, porque não só institucionalmente e legalmente as pessoas têm olhos e cuidado maior com o meio ambiente, com a cidadania e com tudo mais. Então esse crescimento deve ser mais organizado, né? Deve ser bem organizado, um crescimento saudável para as cidades e para a natureza, que a Chapada é o forte dela, né? É verdade. Eu fui na Chapada até com um amigo meu de Léo também, que é meu amigo Fábio Penacal, gente finíssima, gente boa demais. Gente boa demais ali, viu? Grande abraço aí para Fábio, amigo Fábio, menino Fábio. Menino Fábio, E Fábio ele é apaixonado pela Chapada. Ele tem algumas áreas lá, então a gente foi, chegamos aí lá na Cachoeira do Buracão. Sim, ali, perfeito. Ponto alto. E você percebe assim, Prado Forte, o que é que fez Prado Forte um pouco diferente dos outros? Que Prado Forte se preocupou com o meio ambiente alguns anos atrás com o Klaus. Sim. Então, hoje a gente chega com a maturidade e você vê Mucugê, vários empreendimentos em Mucugê, né? Sim, e outros, muitos. E Lençóis, e Capão,
e empreendimentos surgindo. E essa preocupação que já existe lá com a natureza, dos nativos, né? Porque às vezes quem vem de uma região muito urbanizada, muito capital, às vezes perde um pouco dessa percepção e do valor que tem isso, né? Mas parece que, assim, nos últimos anos, e talvez até a pandemia tenha colaborado com isso, as pessoas passaram a entender mais a importância de preservar o meio ambiente, de ter uma taxa. Então você percebe que lá já está bem organizado na questão, a taxa de ocupação é muito baixa, você não pode sair desmatando. Então me parece, e aí que nos próximos anos vamos ter empreendimentos dentro de um padrão. E aí eu queria que você falasse um pouco o que é que diferencia ser uma casa de alto padrão, né? de uma outra casa, juntamente com uma conexão com a natureza naquela região da Chapada. Vai ser algo assim sensacional, né? Vai ser um vetor, já é um vetor de crescimento, a gente já percebe isso, mas vai ser objeto de desejo de muita gente no Brasil. Mas já né? A gente já começa a ter contato com vizinhos de Salvador. É verdade. Você está aqui também, estou aqui também. Né? As pessoas estão interessadas em ter seu pedaço de terra destacado lá na Chapada. É importante isso, né? Então é verdade que o reconhecimento pelo respeito à natureza e às leis, né, ele é maior do que nunca hoje. O IFAM é muito atuante por lá, né? Então, por exemplo, zonas, também. Esse nem se fala. E isso é tudo muito positivo. É uma questão de cultura, né? A gente está conseguindo formar ao mesmo tempo culturas diferentes em relação a respeitar, né, as regras e também a natureza. Então, se o crescimento é nesse sentido, a coisa acontece muito bem. A Chapada, ela tem aquele cenário único e o meio ambiente é muito especial. Então, qualquer impacto do maior em cima da natureza pode ser uma coisa bem ruim e até irreversível. Aquilo ali é uma formação muito antiga, que já passou por muitas etapas, né? O resultado atual é aquele ali, para preservar de verdade. Bem diferente de você retirar um trecho de Mata Atlântica e depois replantar. Ali já é mais complicado você recuperar, bem mais complicado. Mas do ponto de vista da cultura, da preservação e inclusive da arquitetura, porque o patrimônio ele também é cultural, histórico, né? É muito bacana perceber que as pessoas estão preocupadas em procurar o órgão responsável por isso, e em que pese até às vezes não haja legislação muito severa a respeito, as pessoas se sentem impelidas a participar da comunidade com a arquitetura que se amarre, que converse com a cidade, com a vila, com aquela tipologia, que em última instância trata-se de tipologia, né? É usar aqueles elementos na minha fachada, um pouco da pedra da região. A fachada um mesmo, o IFAM ele restringe você fazer mudança. Ele orienta, né, bastante e se houver uma deseducação no processo, ele vai restringir, vamos dizer assim. Né? Não, claro. E vou desmitificar que o fato de que o IFAM não é inacessível, isso não existe, né? Ele é acessível, ele colabora, ele está ali para orientar, então a gente tem que respeitar. O IFAM e o INEMA também. Ambos, né? Então, o que é que diferencia, por exemplo, eu acompanho aqui, eu vejo, às vezes, quando você bate o olho numa casa, por exemplo, uma casa de campo, uma casa numa área verde, e você vê conexões de pedras naturais, a piscina conectando com a natureza. Então, são vários elementos que eu acho que às vezes deixa muito mais bonito até do que como arquitetura, do que você ter, eu tenho uma casa de praia, bacana, mas às vezes quando você pega um projeto bem feito, conectado na natureza, utilizando a árvore que já está lá, ele fica muito mais bonito às vezes. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, você falou, a gente trabalha muito no viés da casa do alto padrão, né? Sim. O que é que diferencia, assim, o que é que é acabamento, é o que é projetado, é a funcionalidade? Muitas coisas, mas esse termo foi criado, eu acho que para diferenciar, em termos de mercado, né, um certo valor. E o valor ele é conseguido de muitas formas, não é só o preço, né? Sim, claro. Ele começa com o entendimento de que tem que ter um profissional habilitado a desenvolver aquela solução de forma que ela fique realmente conveniente, atenda às demandas, atenda a família, se for uma residência, né? Se torne um lar acima de uma casa. Sim. Então, a preocupação do cliente começa muito mais cedo na contratação do arquiteto que vai poder responder às suas demandas. E aí, fatalmente vai se criar um cenário de colaboração entre profissional e cliente na busca desse objeto, que é a casa, que é o lar, e que ele, quanto melhor resolvido, mais alto padrão será. Então não se trata só de você escolher revestimentos muito caros ou nada que aponte para ostentação, mas pela qualidade, acima de tudo, dos seus componentes, né?
Então a gente, num produto como esse, pensa acima de tudo o conforto, o lazer, a família, a sua capacidade de atender as demandas naturais dela mesma e também de receber bem. E a conexão com a natureza, ela eu diria, um ponto alto, fundamental para os bons projetos de arquitetura. Ela é fundamental. A arquitetura, ela começa obedecendo ao que a natureza dispõe. Então você negar um sol nascente, a orientação dos ventos é uma coisa realmente complicada. Você tem que obedecer o que está lá, interagir bem. Do ambiente para casa e depois da casa para o ambiente. Exatamente. Se você conversa muito bem com a natureza, faz uma solução que seja muito integrada, que é uma palavra bastante usada e até da moda, né? Integração total dos ambientes, mas é mais do que tirar paredes, é realmente abraçar a natureza do entorno e fazer a casa funcionar em relação a ela. Isso aí, mais alto padrão que isso não existe. Então passa sim por materiais de qualidade, e eu gosto sempre de olhar nessa direção, mais do que por preço, né? E é basicamente isso. São as soluções que vão convenientemente fazer daquele objeto arquitetônico o melhor possível. Você falou aí de não se trata do material mais caro, mas é um material de qualidade. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu vi uma casa recente, que a casa estava tão bonita, mas a maior parte da casa tinha cimento aparente. A maior parte da casa, que eu dizia, se quem botar o revestimento aí vai matar essa casa. Então você percebe que assim, às vezes com coisas simples, você consegue ter algo realmente, uma casa muito boa, de alto padrão, né? Que são coisas simples, mas são de qualidade. Veja que nosso mestre maior da arquitetura brasileira contemporânea, ele se destacou, né, justamente por Paulo Mendes da Rocha, prêmio Pritzker de arquitetura, né? É o Oscar da arquitetura. Ele ganhou recentemente, e a vida inteira dele foi projetada em cima de basicamente 4 materiais, né? Concreto armado, vidro, madeira, né? E poucos revestimentos. Então, com essa paleta de materiais bem restrita, ele conseguiu chegar onde chegou e expressar a arquitetura brasileira de forma muito ampla e rica para o mundo todo, né? Nossa arquitetura é muito reconhecida mundialmente, e hoje em dia ainda, né, inclusive em casas de alto padrão, com grandes arquitetos que estão aí na atuação. E não estou só falando Rio, o eixo Rio-São Paulo, né? Com certeza Salvador passa por esse movimento. Sim, tem o que é que mudou muito, eu percebo. Antigamente as pessoas olhavam para o arquiteto como sendo um profissional. Artigo de luxo. Exatamente, artigo de luxo, né? Eu imagino até, você falou o ano que você se formou aqui, eu imagino que de lá para cá você viu uma mudança cultural da sociedade. Completa, total. Completamente. Hoje, a maioria das pessoas, e não estou falando de, é o rico, Não. Hoje o susto é não contratar. Né? É um espanto para todos nós, da comunidade de arquitetos. O primeiro ponto para fazer um lavabo, contrata o arquiteto. Exatamente. Com certeza. Mudou, não mudou? Até porque o lavabo muitas vezes é a porta de visita da casa, né? Exato. Onde a gente pode lá soltar a mão em soluções mais arrojadas até. Até porque é pequeno, porque você não vai gastar muito dinheiro. É um estúdio, é um espaço controlado. A gente falando sobre casas de alto padrão, vamos voltar para o assunto, mas só abrindo um parênteses, eu lembrando aqui de uma passagem que Camilo também trabalha muito com projetos corporativos. A gente teve alguns anos a oportunidade da Tríade fornecer as persianas Hunter Douglas para a Maple Bear, não foi? Daqui da Magalhães Neto. A primeira e maior, exato. Isso. Toda a escola. E constantemente também faz projetos corporativos, grandes projetos corporativos. A gente tem também um braço desse setor que nos dá muito orgulho, né? A gente tem grandes clientes e atuamos na área de saúde, né? Com algumas farmácias e grandes corporações baianas e também de fora. Já trabalhamos para ingleses, italianos, americanos, enfim, tem uma história boa nesse sentido, né? É uma outra área de atuação completamente diferente. As regras da boa arquitetura não vão mudar, mas a abordagem com o cliente muda bastante, porque a gente tem que pesquisar profundamente a vida da empresa e o futuro imediato, meio prazo, a longo prazo, para poder fazer a coisa certa em termos de ocupação do espaço, né? Então, projetar o escritório, ele tem suas regras próprias e a sua ciência própria, eu diria, nesse sentido. Muda muito em relação à casa? Muda bastante. Você está falando do ambiente de trabalho e onde a pessoa vai ficar mais ou menos 8 horas por dia, e aí toda a arquitetura tem que ser pensada para dar conforto e habilidade
funcional naquele sentido, né? Desde do piso até a iluminação. Todas as camadas têm que atender plenamente aquela função profissional, aquele desempenho profissional com qualidade. Pra você ter ideia, existe cálculos de lâmpadas, de lumes, de iluminação direcionados para a mesa, né? Existe regra para isso. Então, se você é deficiente na iluminação, você perde um pouco da atenção, você tem dificuldade em trabalhar, você cansa o colaborador, né? Existem estudos que mostram que uma certa quantidade de plantas no ambiente, e certas plantas, elas conseguem melhorar o ar do ambiente, então, em última instância, deixando as pessoas mais atentas ao seu trabalho, porque estão respirando ar melhor. São detalhes mínimos, né? Mas que tudo importa no corporativo para que, em última instância, o colaborador ele esteja muito bem na sua atividade profissional. Camilo, falando isso de árvore, o primeiro lugar que eu vi, isso tem mais de 12 anos, assistindo um documentário que vi uma árvore dentro de uma fábrica. Sim. A Ferrari. A fábrica da Ferrari tem árvores dentro do galpão, digamos assim, da fábrica. Humanização, né? Exatamente. E aí eu tenho visto aqui, nos últimos projetos corporativos, que eu vou dizer um daqui, por exemplo, que a gente fizemos duas grandes construtoras incorporadoras, a Moura do B, que a Tríade também forneceu todas as persianas para a nova sede da Moura do B, ali no ITC, né? Um andar inteiro. Sim. Tem na recepção árvores, eles colocaram árvore. E também André Guimarães. Bacana. Nós fizemos 2 andares agora do escritório novo da André Guimarães e também árvores no centro do escritório. Que bacana. Tem uma história bacana que eu gosto de contar para meus estagiários, meus colaboradores, meus clientes, né? Que quando se trata de alto padrão em luxo, muitas vezes a solução não está em você revestir tudo com o que há de mais caro e melhor no mercado. É a solução. Existiu pelo menos um pequeno restaurante do Fazano no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Quando eu conheci, foi logo no lançamento, né? Foi um choque para mim aquela solução, porque basicamente se tratava de 2 balcões, um espaço retangular, né? 2 balcões nas extremidades, com pouco equipamento, entre eles uma quantidade razoável de mesas e 2 vasos com 2 árvores enormes, eram jabuticabas adultas enormes, né? Com copa assim a mais de 5 metros do piso, imensas e bem iluminadas, e não tinha mais nada de decoração. Isso aí. Toda a ambientação era feita pelas copas das árvores e a iluminação que estava incidindo sobre elas. Era o altíssimo luxo. Arthur Matos Casas, que é um dos nossos top do Brasil. Já esteve aqui na Tríade, viu? Pois é. Arthur Casas, tem até uma postagem. Chamar de colega chega a me dar uma tremedeira, né? Porque é o peso pesado. A honra de recebê-lo aqui na Tríade. Depois a gente até com Luizinha Brandão, da Casa Cor, nós fomos para uma reunião com um amigo, grande amigo e irmão, Manuel Vitório, secretário da Fazenda, na época, para poder tratar de umas coisas de projeto. Mas enfim, aí você falando disso, me lembrou de um exemplo máximo, né? Que virou a vedete do restaurante, né? Digamos assim, é o que chama todas as atenções, o Figueira Rumbaiá, em São Paulo. Sim. Que ali é um exemplo de ecologia, né? De você... Eles podiam ter derrubado a árvore, mas mantiveram e transformaram a árvore como fator principal. Grande atrativo visual do restaurante. E foi em cima dele que se criou o nome, marca e história. Então, totalmente acertado, né? A decisão de manter aquela bela figueira. Centenária, eu diria. Centenária, né? Sim. Eu fiquei pensando aqui. Antigamente, as coisas eram... Assim, você olhava os empreendimentos. Você não via a sofisticação e, às vezes, como você falou, não é com muita coisa, não é porque botou muita coisa. Hoje você vai, até numa conveniência de posto hoje, você já sente uma diferença quando você chega. Você chega, você já percebe o conforto, o design, já você tem outra percepção, e de todos os segmentos a gente está vendo isso. E muitas vezes a arquitetura é isso, né? A arquitetura é inspiração. Você vê, nasce primeiro num lugar, e por isso que o arquiteto tem que viajar bastante, né? Para poder assimilar. Isso é um discurso recorrente meu. Se não tiver cultura visual, se não tiver acervo, não há de ser grande coisa. Minha memória não precisa nem dizer, né? Eu lembro de meu aniversário de 1 ano. Tem gente que não acredita, mas lembro de, enfim. Tem uma memória. Rapaz, de palhaço, de palhacinho com meus primos. Eu lembro como se fosse hoje. E assim, 2010, numa viagem, a gente na Espanha, em Madrid, no Museu Reina Sofia, do lado de fora, foi a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha visto esse conceito, uma parede verde. A parede verde, que hoje se usa em todos os jardim vertical, jardim vertical que se usa em apartamento, né? No espaço gourmet, nas casas, tudo. Nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi, passei uns 3 minutos assim olhando. Chocado,
E você vê como são as coisas que marcam, né? É verdade. 14 anos atrás. Sobre a cultura do arquiteto, eu tive um único chefe na minha vida, né? Do ponto de vista de escritório de arquitetura, Moacir Gramacho, diretor do TCA. E ele é cenógrafo, talvez o maior da nossa história também. No momento ele tinha com a Nay Alban, que foi até a diretora da nossa faculdade, o escritório é um casal no momento, né? E aí fui estagiar com eles e ele me dizia, o arquiteto tem que ter cultura, ele tem que ver filmes, ele tem que viajar muito, ele tem que ter um acervo visual montado ao longo da vida dele, né? Ele tem que ler bastante. Então, o arquiteto ele tem que ter cultura até para poder decifrar a missão à frente com mais qualidade. Ele também é sociólogo, ele também é psicólogo em muitos momentos. Tem que ter essa versatilidade de ler o entorno e o cliente. É verdade. E hoje a gente percebe, eu sinto que as pessoas falam muito sobre arquiteto, vamos ver o arquiteto aqui para poder. Não é só deixar bonito, deixar funcional, sabe? Mas só para comentar, o que o Léo bem falou, você também comentou, há um entendimento recente de que quanto melhor o ambiente, mais ele vai dar certo. Então, uma delicatesse bem tratada e que passou pela mão do profissional de arquitetura, ela vai convidar melhores e mais clientes, né? Maior quantidade, maior qualidade de cliente do ponto de vista do consumo. Sim. Então, eu me sinto muito bem no ambiente A, B ou C, e o definidor maior desse me sentir bem poderá ser a arquitetura. Então, quanto mais bem tratada, mais convida e mais recebe. É verdade, porque realmente quando você chega num ambiente bacana, eu fui aqui, esse final de semana fui no litoral, parei em um posto ali em Massara do Pior, não sei se você já viu esse posto, é Vila Regional, eu acho. Você anda muito em Massara do Pior? Não, mas aí você vai ficar surpreso com a coisa que eu vou te dizer, porque todo mundo diz que é praia de quê? Tanto conhecimento, né? Acho que é assíduo lá, frequentador assíduo. Que é praia de quê? De nudismo, veio que não é? Existe um ponto a 2,5 km de distância. Tá vendo que ele sabe onde é? Eu sei que eu vou lançar um empreendimento lá. Mas tem um posto um posto que ele fez atrás, chamado Vila Regional. Você tem lá a lanchonete. Não é uma delicatesse, né? Parece assim, você olha, tem uma delicatesse mesmo, um espaço como se fosse uma delicatesse, mas tem uma lanchonete, uma casa de vinho, um espaço de vinho, tem um restaurante, tem uma vila de lanches, que é pastel, sorveteria. Então, que você percebe que eu parei lá, porque eu fui de manhã, para poder ver questão do terreno lá. Quando parei, você senta para tomar um café, aí você, fica, e você fica observando, porque você vê, a vinícola que ele fez aqui, como ficou bacana a lanchonete, como ficou um forno de pizza, ele coloca a pizza, você vê a pizza lá, ele prepara Você já atende a muitos públicos e de diversas maneiras, né? Exatamente. Aí você já, tava ali, me deu uma água também, e aí você já vai consumindo mais, porque você parou e disse, não tem no litoral norte Daí o nome conveniência. Exatamente. Não tem um litoral norte uma estrutura dessa, sabe? Ainda fui lá, tinha nada a ver, meio-dia, 9 horas da manhã você ir lá conhecer sorveteria, pastelaria, que é da vila de lanches dele. Ainda fui lá para ver, porque fiquei impressionado assim com a arquitetura, muita madeira, vidro, telha plana, então um negócio assim. Caprichado. Você vê como. E você via todo mundo parar e sentar. Não é aquele negócio de entrei, me dei isso. Curtir o espaço, exatamente. Porque o espaço é adequado ao uso e confortável e convidativo, não é isso? Lá em Recife, no Paço da Alfândega, quando saiu a Livraria Cultura, foi um baque para a sociedade pernambucana, porque é um ícone da cidade, né? Saiu fora, não conseguiu resistir. Entrou um local, a Livraria da Mangueira, né? Que eles recriaram um espaço completamente e eles construíram uma árvore artificial dentro do ambiente, imensa, folha por folha, um atrativo turístico, eu diria. Mas eu estou falando disso porque, além de toda a parte de livro e a parte infantil com os seus brinquedos e tudo mais, tem um ambiente dedicado ao vinho, uma adega de qualidade grande, um espaço para degustação dentro da livraria. Sim. Então você pode, a rigor, passar o dia lá, né? Se eu for com minha turminha, eles vão estar no ambiente, eu vou estar degustando vinho, e é um momento um programa para horas, para a família e para a gente passar horas lá, né? Muito bem pensado, muito legal. É verdade. Lá tem uma adega bacana. Outro lugar que a gente vê aqui no litoral norte, que é no Polomar. Você vê que qual é o acabamento do Polomar? Pedras, madeira
vidro, mas principalmente uma parte externa bem grama. Porque luxo também é simplicidade, não, Léo? Luxo também é simplicidade, né? São aqueles elementos que têm toda a qualidade do mundo, que eles falam por si, na sua composição. Sim. Então não é só misturar muita coisa que... Exatamente. Para poder... Eu visitei uma vez, foi um choque para mim, um delicatessen que tinha 14 revestimentos. Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu contei. Era showroom? Não. Houve ou não houve um acompanhamento profissional. Exatamente, né? Podia ser patrocinado por alguma marca de revestimento. Mas a bagunça visual era tão grande que cansava as pessoas, né? Então era um ambiente cansativo. Você tomava um cafezinho rápido, você não queria ficar muito tempo ali. Eu até falo, assim, de forma brincando, né? Que falo assim, aqui é lugar de rico de verdade. Quer ver uma arquitetura que não é tão ostentosa, digamos assim? O Hotel Fasano, que a Tríade também teve a oportunidade de fazer todo o hotel, todas as cortinas do hotel. E você vê assim que são coisas que não ostentam, é uma arquitetura dos móveis, tudo não ostenta. Mas você, como eu falo até brincando a expressão, eu falo, rapaz, aqui é lugar de rico de verdade. Que a gente tem a oportunidade de fazer, como a Artinelli, você projeta para um público desse perfil, e você vê que muitas vezes não tem ostentação. Mas você vê que é algo muito bom, que é algo muito luxuoso, mas sem ostentação. É uma arte, né? O trabalho do arquiteto é inclusive de orientar e educar o cliente. Muitas vezes ele tem uma visão de arquitetura de alto padrão que não é exatamente a melhor possível, né? E isso se entende. O profissional está ali porque do outro lado tem um cliente que ele não é especializado e muitas vezes não consegue nem ler uma planta direito. Então, a limitação do cliente, ela é o normal. Aqueles que conseguem dar uma opinião mais sobre o layout, o espaço, são poucos. Mas a composição, ela pode ser feita de 1000 formas diferentes. E você conversar transparentemente com o cliente no longo do processo e, com certeza, trazer um tipo de educação, o crescimento cultural é um papel fundamental do arquiteto. Então, não é porque a gente não tem 10 revestimentos e uma bagunça visual grande que a gente vai ter uma solução de arquitetura aquém daquela mais simples. Recentemente eu tive um caso desse. Se o meu cliente estiver me escutando, que eu não vou dizer o nome dele, né, ele vai dar risada, porque a tendência era fazer quartos e banheiros diferentes, numa casa de 5 quartos em Praia do Forte. E a gente foi conversando devagarzinho, com o apoio da esposa dele eu consegui fazer uma coisa muito mais simples e eu diria elegante, que é a palavra fundamental para esse caso aí, elegância. É isso aí. A gente vai no nosso intervalo, já a gente volta, minha amiga Michele Lordelo está aqui, falar de condomínio. Seu condomínio é bem administrado? Cuidado que ele é seu vizinho, cuidado. Sim, não, realmente é uma pergunta polêmica e que traz muitas emoções, porque não foi de novo, não será, a gente não sabe, né? Mas uma coisa é certa, a gente precisa participar ativamente das atividades do condomínio para poder escolher bem nosso síndico, cobrar dele, né? E que o exercício dele seja completamente transparente e que tudo se alcance. É isso aí, vamos no nosso intervalo. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Nada como ter uma cidade bem cuidada, né? Com seu IPTU em dia, Lauro avança cada vez mais e prorrogamos os 10% de desconto para pagamento em cota única até 23 de fevereiro. É isso aí, você investe em novas praças, ruas requalificadas, novos postos de saúde e escolas e ainda tem desconto. Saiba mais no site oficial da Prefeitura e garanta esse benefício. Prefeitura de Lauro de Freitas, avançando com você. Venha viver no Vila Vita, o melhor 2 quartos com suíte e varanda da Vila Laura. Visite nosso apartamento decorado e se encante com todo o charme de morar aqui. Você vai se sentir em casa. Entrada facilitada e financiamento de 90%. Vila Vita Residencial. Venha ser feliz vivendo no melhor da Vila Laura. Acesse vilavitaResidencial.com.br ou ligue 71-99623-3216. Incorporação, CPL Construtora, Inova Empreendimentos e Matriz Incorporações. Gestão Comercial Performance.
Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive, seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 719-8107-6354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71996233216. Incorporação Distacol. Gestão Comercial Performance. Tríade, tapete Santa Mônica e persianas Hunter Douglas. Visite nossa loja na Alameda das Espatódias, número 71, Caminho das Árvores, ou acesse o Instagram, @TríadeOficial. Chegou a hora de você investir no Residencial Green Rio Vermelho, um empreendimento diferenciado, localizado no coração cultural de Salvador. São apartamentos inteligentes de 58 metros quadrados com 2 quartos, suíte e varanda, em um condomínio exclusivo com rooftop moderno, com piscina e academia, te conectando ainda mais com as belezas naturais do Rio Vermelho. Invista em um imóvel que te fará viver o melhor do Rio Vermelho. Acesse greenriovermelho.com.br ou ligue para 719-9623-3216. Incorporação Green Construtora. Gestão Comercial Performance. Colégio Mendel Vilas. Afetividade e inovação conectados como nunca. Excelência em educação como sempre. Matrículas abertas. Da educação infantil ao terceirão. Quer uma dica de investimento? Invista em sua vida, sua família e seus amigos. Sauípe Lagoa Residência. Lançamento de lotes de 2.000 metros quadrados, com condomínio clube de alto padrão, na beira de uma lagoa privativa de 90.000 metros quadrados. Um lugar único para você e sua família curtirem o litoral norte, imersos na natureza. Aproveite as condições de lançamento. sauipelagoaresidência.com.br 719-9623-3216. Quem conhece, investe. O Horto Florestal reservou um empreendimento único para você. O Residencial Vila das Sapucaias. São apartamentos de alto padrão de 112 ou 142 metros quadrados, com 3 quartos e varanda gourmet, em um condomínio completo e exclusivo. Viva próximo a tudo que você e sua família precisam, em uma localização privilegiada no bairro mais nobre de Salvador. Invista no Residencial Vila das Sapucaias. O melhor metro quadrado e muito mais valorização para você no Horto Florestal. Acesse viladassapucaias.com.br ou ligue para 71 3043 5739. Incorporação Can Ferreira Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Chegou a hora de você morar em um empreendimento moderno onde o mar te faz companhia e o sol brilha mais forte. Solar e Patamares. São apartamentos com vista mar, de 2 quartos com suíte e varanda, em um condomínio exclusivo e com uma infraestrutura completa. Mora em uma localização privilegiada, próxima a tudo que você e sua família precisam e ao lado da praia de Patamares. Solar e Patamares, feito para quem gosta de viver bem. Acesse solarepatamares.com.br ou ligue para 71-9623-3216. Incorporação AOX Realty. Gestão Comercial Performance. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial.
São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 16. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial Performance. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Silva Rocha, Manuel Gomes. 10h33, estamos de volta aqui com o nosso Radar Imobiliário de hoje. É claro, para falar com minha amiga Michele Lordelo, mas antes a gente vai dar aqui um bom dia para meu amigo Gilberto, que ficou aqui e ficou distraído. Mas antes, Léo. Não, eu estava pensando aqui, lembrando que eu dei exemplo do hotel do Fazano, né? Que a gente colocou a tríade, colocou todas as cortinas, tudo, e os vidros foi da onde? Da Artinelli. Você precisa ver o projeto que ele me mostrou aqui. O hotel Fazano foi tudo Artinelli e tríade. Antes de dar um bom dia para ele, deixa eu dar os parabéns aqui, que Deus abençoe seu novo ciclo, a Jamile Fernandes, ela que é diretora sócia aí da Zenit Imob, uma das grandes profissionais do mercado imobiliário aí, com certeza, comercializando muitos empreendimentos, sendo campeã de vendas em diversos empreendimentos. Então, mandar os parabéns. E semana passada foi verdade, rapaz, Léo, que a gente até esqueceu de ligar, viu? A ele, mas que Deus abençoe também. Ele sabe que o carinho, a admiração que eu tenho por ele, pessoa sensacional aí, com certeza. Por toda a classe de arquitetos Salvador também, que tem Léo no coração, é um parceiro de ouro. Glória a Deus. Amém. Que o ciclo seja abençoado. Mandar um abraço também para Marcos Federico e Camila, que estão lá em Pituaçu, da Taboca Equipamentos, eles que são aí especialistas em transmissão via YouTube e tudo mais. Vou pegar uma deixa que eu lembrei. Venha. Mandar um abraço aqui, rapaz, um cara fantástico. Você vê, a gente que é mais velho e... Você. Eu não vou esconder a idade não, fiz 50 anos e graças a Deus muito feliz. E Kevin John, que é um grande artista aqui de nossa terra. Pô, aí esse mundo, né, de rede social, o cara tem... Sim. Kevin é um cara iluminado, um menino de 29 anos e vão fazer a casa dele e só de Instagram ele tem 3.300.000 seguidores. Eu nunca tinha conhecido ninguém com 3.300.000 ao vivo. Sim. E um cara, gente finíssima, gente boa. Kevin, grande abraço, meu irmão. Você merece aí tudo de bom. Tá difícil de arrumar 3 milhões em dinheiro, imagine de seguidores. Bom, meu amigo Gilberto, bom dia. Você ficou aí prestando atenção em todo mundo. Bom dia, Noel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, essa bancada maravilhosa aqui. Grande amigo e irmão aqui, Léo. O grande arquiteto Camilo. Bom dia. E nossa Michele aqui também. O Wilson, Silva Rocha, enfim, todos, né? Eu estava aqui, não entrei para falar nada, né? Porque você estava aí realmente um bate-papo muito, muito bacana. E ouvindo aqui Camilo falar, realmente é um aprendizado, né? A gente vê que quando o arquiteto ele tem conhecimento, ele passa algo assim tão importante para o nosso conhecimento,
E é muito bacana, Camilo, ouvir você falando da parte da Chapada. Eu posso falar também, é uma área maravilhosa, tenho tido o privilégio de trabalhar em algumas casas de alto padrão lá, uma delas é lá na parte do Mucugê, pessoal da vinícola, né? Fiz muito serviço ali naquela região já também, e é isso, é uma área maravilhosa. Eu acho que é um local que vai a cada dia crescer, e o que é de bacana é justamente essa questão das pessoas preservarem, né, a natureza. Eu acho que o bacana de você pôr uma região daquela ali é justamente isso, se integrar o que existe de bom. O que é que tem de bom ali, o bacana? A natureza em volta, você construir uma casa, preservar realmente as árvores, né, a vegetação local, e fazer a casa de luxo, como o Camilo colocou aqui. O que é o luxo? É você trabalhar com algo realmente de alta qualidade, que é os produtos que é colocado nessas casas, mas preservando todo aquele meio ambiente e usando aquilo que não choca, né, com o local. Com certeza. E a Artinelli tem o privilégio de trabalhar com linhas de esquadria, que é a linha Premium, rapaz, só amadeirado, que a gente... Gilberto, abri um parênteses aqui. Sim. Essa semana eu vi no Instagram, mandar um abraço para ele, Adiel Serra. Adiel Serra, gente boa. Anunciando uma casa de um cliente, ele, grande corretor de imóveis, anunciando uma casa de um cliente, e no descritivo da casa, lá de Alphaville, eu vi também. Colocou esquadrias Artinelli da linha Prêmio 40. Linha Prêmio 40. Eu vi também. É que a linha Prêmio hoje, Léo, é uma linha realmente... No Brasil existe várias linhas de esquadrias, né? Mas a linha Prêmio, ela é um destaque porque é um produto diferenciado. É uma linha que ela não concorre com essas linhas mais simples. É uma linha... A linha Premium é um vidro insulado, é um corte em 45. Eu costumo sempre apresentar nos meus vídeos e mostrar, porque a única linha de esquadria que você consegue fazer com acabamento 100% é a linha Premium. Ela ele é um produto que atende pé direito de 6 metros, você pode fazer as folhas inteiras. Então, assim, hoje quem compra realmente a linha Premium, e eu, por sinal, tenho vários clientes, graças a Deus, hoje que constrói casas de alto padrão para vender e coloca justamente, já chega lá para comprar prêmio, porque agrega valor. Sim. O cliente que vai comprar a casa, ele vai ver que tem um conceito de qualidade naquela casa, além da arquitetura, de tudo que é colocado, tem a parte que é fundamental, que a esquadria hoje é um complemento muito grande numa casa, né? Que vai o vidro, você não faz uma casa hoje, Camilo tá aí, conhece muito isso, vocês o tempo todo falando aqui, nas casas tem vidro, madeira, eu fico muito feliz, porque o vidro tá em tudo, né? Acho que da casinha ali que a gente faz, a mais simples, a grande mansão que a gente faz, tudo vai ter vidro, porque o vidro faz parte dessa interação do ambiente interno com externo, né? E é isso, eu fico muito feliz, porque é um produto que a cada dia ganha espaço na arquitetura. E o que vai realmente fazer a gente crescer, quem trabalha num segmento como eu e outras empresas, é fazer um trabalho de qualidade, né? É isso aí. Deixa eu ir logo aqui, minha amiga Michele Lordelo, são 10h39. Senão a gente vai. Minha amiga, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Radar Imobiliário. Muito bom dia, Manuel, bom dia, Silva Rocha. Cumprimento aqui a mesa, Léo James, o Gilberto e o Camilo, e agradecer mais uma vez pelo convite de estar com vocês. Eu que te agradeço aqui a sua presença, a gente sabe... Você é uma grande referência aí na área de auditoria, na área de condomínios. Então, para a gente é sempre uma satisfação muito grande. Eu costumo dizer quando você vem aqui foi o primeiro, viu? Aqui foi o primeiro. Verdade. Depois você traiu a gente. Sempre você fala, foi para lá, mas aqui é o primeiro. Mas na verdade você sabe que tem espaço para todos. Claro, tô brincando. O programa também top lá, o Cadê o Síndico? Aqui à tarde na Metrópole também, um programa muito bacana. A gente fala de condomínio, eu costumo dizer o seguinte: condomínio cada vez mais virou uma empresa, né? Você hoje tem condomínio que às vezes eu olho para minha empresa e se minha empresa tivesse esse faturamento aí, ia ser uma beleza, tem condomínio aqui. Mas que a gente sabe que movimenta muitas coisas, muitos interesses, são muitos donos, né? São muitos sócios naquele condomínio, e às vezes no início do ano a gente olha e diz: como é que a gente planeja? Porque tem inadimplência, esse ano vai ter? Vai, de novo, né? Então, como é que a gente tem que fazer? O que a gente tem que, no início do ano assim, o que a gente tem que fazer para que o condomínio seja saudável, que não tenha aquelas reuniões de tiro, bomba e tudo mais, para poder
Exatamente, para poder se resolver as coisas de forma emergencial. A chave para um planejamento financeiro eficiente em condomínios é contar com equipe de especialistas. Então, a mesa que conversou muito sobre o alto padrão hoje, né? Então, como é que um empreendimento de alto padrão vai fazer um planejamento financeiro? Ele vai ser totalmente diferente de um empreendimento de médio porte e um empreendimento de pequeno porte, porque tudo vai depender de quais são as necessidades daquele empreendimento. Então, o empreendimento ele conversa com várias áreas: manutenção, conservação, seguro, que é a proteção, licenças. Então, pontuando aqui muito do que o programa costuma trazer, que é o alto padrão, e vocês pontuaram sobre a questão da Chapada e também do Litoral Norte, nós temos a oportunidade, enquanto auditores de condomínios, de acompanhar que naquele planejamento orçamentário, por exemplo, se não tiver um viés voltado para as licenças, a licença do INEMA, aquilo vai trazer um prejuízo enorme para o processo orçamentário, porque aquele empreendimento precisa colocar no seu orçamento um profissional que é um consultor ambiental, por exemplo, que um empreendimento de pequeno porte que não vai estar numa área de APP, né, área de preservação permanente, ele não vai precisar dessa rubrica que é o consultor ambiental. Então, trazer essa necessidade para o orçamento é fundamental, porque nós temos o básico. O básico o próprio Código Civil traz no artigo 1341, ele traz o viés do que o síndico tem a responsabilidade de cuidar da manutenção e conservação. E aí, no próprio orçamento, você tem que ter. Quem tem elevador tem que ter manutenção de elevador, manutenção de piscina, manutenção de portões, CFTV. Mas isso é o básico do processo orçamentário. O que é que a auditoria consegue enxergar para quem está nos acompanhando? A cota de condomínio que quem está nos ouvindo é compatível com as necessidades que esse empreendimento possui? Porque muitas vezes não é. Tem um orçamento extremamente enxuto, mas que está deixando de contemplar uma série de itens essenciais. E aí não basta mais ter uma contabilidade, uma administradora, o síndico e os seus colaboradores do corpo diretivo interno. É preciso, igual em uma corporação, ter o auditor para poder fazer esse monitoramento, para que esse empreendimento que virou investimento seja realmente, de fato, valorizado, até no curto prazo. A gente chama, quem tem auditoria tem essa possibilidade. É interessante que são orçamentos 1.800.000. Prefeituras, muitas prefeituras não têm um orçamento que determinados condomínios de alto padrão possuem. Exatamente. Então, às vezes a gente trata de forma muito simples, né? Não leva em consideração assim a movimentação, a funcionalidade, porque não adianta você ir para um condomínio com 1.000 itens de lazer, com serviço, com tudo, que o condomínio não tem a capacidade de sustentar, né? Então, esse planejamento todo das manutenções, dos investimentos, isso tudo, eu percebo que a maioria dos condomínios, pelo menos que eu vejo, vejo o boleto, eu vejo muito no limite ali, sabe? Às vezes tem até o fundo, mas deu 2.000, 3.000 negativo, 5.000, 6.000, aí deu positivo 10.000 no mês seguinte. É um negócio muito enxuto, muito no limite, né? Se você me permite, eu quero pontuar com relação a isso, porque as pessoas, por exemplo, têm esse viés de que o condomínio não tem que guardar dinheiro. Só que não tem que guardar dinheiro, por exemplo, num fundo de reserva, a auditoria não vai recomendar que o condomínio tenha R$500 milhão. Por quê? Porque o fundo de reserva é para as despesas inadiáveis. Então, R$100 mil, R$150 mil, R$200 mil geralmente são suficientes. Depende do condomínio também, né? Porque tem condomínio que tem uma mega estrutura que às vezes 100 mil não dá para nada. Mas aí é que está. A auditoria, ela orienta a trabalhar por projetos. Então o condomínio tem que fazer uma mudança na fachada. Aí ele tem que constituir uma cota extraordinária só para a fachada, né? Não mexe hora da briga, é hora da briga. E não mexe com fundo. O condomínio vai fazer uma obra de revitalização da academia. Vai mexer com fundo de reserva? Não, porque aí é um projeto específico. Vai trocar toda a parte de esquadrias e vidros. Não tem necessidade de tirar o dinheiro do fundo de reserva e nem de aumentar a cota de condomínio. Que tem que trocar sempre, né, Gilberto?
Com certeza. É importante que troque essa todo ano. manutenção é muito importante. Persiana também. Quando você fala de que o condomínio que está vivendo ali no limite, ele já demonstra que não tem nenhum tipo de planejamento orçamentário. E quando ele mostra, por exemplo, o déficit, como você pontuou, que é gastar mais do que o que arrecada, fica mais latente a necessidade de um acompanhamento financeiro. E aí esse acompanhamento contábil e financeiro não vai ser feito pela administradora, pela contabilidade, nem pelo síndico, somente pela auditoria. Porque é onde nós vamos trazer todas essas vertentes das necessidades junto com os interesses do condomínio e fazer com que esse coletivo entenda que tem que separar o que é extraordinário, que é projeto, daquilo que é ordinário, que são as despesas de manutenção e conservação. Às vezes o síndico diz, vamos fazer isso pelo fundo de reserva, porque se for reunir, não faz. Pode. Não faz isso, não faz. Faz. E sendo um empreendimento auditado, vai ser constatado que a utilização ela adveio ali de uma não autorização assemblear. Ou seja, a Assembleia não autorizou a retirada do valor do fundo de reserva e isso o síndico, inclusive, pode ser responsabilizado por tal prática. Não seria devolução, mas responder no sentido de se justificar por que utilizou o fundo de reserva, visto que o Código Civil já pontua que é um dinheiro imexível. Né? Você vê que as pessoas querem administrar o condomínio, não sabem dos detalhes e não tem também gente especializada junto. É um problema, porque realmente, se você pegar aí, a maioria dos condomínios, se você pegar, está muito ali no limite, sempre tem muito estresse. Você quer ver um estresse que a gente que está no mercado imobiliário sempre vê? Implantação do condomínio. Exato. Quando começa, ninguém quer pagar. Porque eu imaginei que o condomínio ia ser 700, veio 900, eu não tenho condição. Aí você começa, aí quem recebeu o imóvel, mas não está morando porque está fazendo a reforma, às vezes não quer pagar, fica naquela empurrando com a barriga e o condomínio fica sem caixa. Até para pagar funcionário, às vezes tem condomínio que é assim, você fica sem saber o que fazer, né? Porque você não vai obrigar, é justiça, já tem que contratar advogado, mas não tem dinheiro para contratar o advogado, não tem nem para pagar o porteiro, quanto mais o advogado. Então você fica em uma luta, né, de implantação. Eu costumo dizer para todos os incorporadores: coloque na viabilidade os iniciais do condomínio e pague. Sabe por quê? Porque no começo é só confusão, ninguém quer pagar, é aquele negócio, não me mudei, aí começa um monte de solução, porque quando você recebe a chave, você tem a obrigação de pagar, não tem negócio de não me mudei não. Então coloque, mas eu não vejo outra ciência para resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Me explica aí. O percentual da inadimplência na composição da previsão orçamentária, a previsão orçamentária é o orçamento anual do condomínio. Esse índice de inadimplentes, de uma perspectiva que vai se existir dos inadimplentes, sim, é fundamental para a composição do orçamento, porque muitos condomínios pecam achando que vão ter realmente recursos suficientes para fazer o pagamento de todas as despesas ordinárias. Então, às vezes, a auditoria nem encontra um percentual dessa inadimplência. Então, quem está nos acompanhando precisa verificar no seu orçamento se isso já está contemplado. Um outro ponto é qual o percentual? Tem algum percentual médio aí? Porque ou depende muito do empreendimento. Do padrão, como né? você falou de implantação, geralmente se trabalha com 25%. Sim. Em implantação. Quando o condomínio já está ali 5 anos, 10 anos, isso vai variar de empreendimento para empreendimento, porque tem empreendimentos que são de alto padrão e não tem percentual de inadimplência nenhuma. Mas você pega um empreendimento de médio porte, ele já tem um percentual de 15%, 18% de inadimplência. Ou seja, passado o período de implantação, 18% de inadimplência ainda é alto, um percentual alto. Por quê? Porque você tem que ser diligente na cobrança. Sim, sim. Você tem que ter uma empresa especialista em cobrança, você tem que ter o que a gente chama de um workflow, um fluxo de cobrança. Porque você não pode deixar o condômino atrasar. Porque o atraso da cota de condomínio não é uma coisa natural. Sim. Porque as pessoas... Atrasar e achar que está tudo tranquilo, ainda tem essa, né? Ninguém está aqui que está me cobrando. Porque vamos pensar... Ninguém sabe. As pessoas utilizam a portaria, utilizam a garagem, utilizam a jardinagem, em termos visual. As pessoas utilizam a área de lazer, piscina, academia, brinquedoteca. Então isso tem um custo, como o Camilo pontuou aqui, tem um custo. Então você não pode pensar que a vida em condomínios permite que você tenha uma inadimplência recorrente.
E na auditoria é muito comum terem condomínios que deixam o condômino atrasar 1 ano, 2 anos. Inclusive tem casos extremos de prescrição de cota condominial. Condôminos que não pagaram 5 anos e que não vão pagar mais essa cota. Então você não tem. Ele vai dizer, se eu segurar mais 5 anos aqui, eu vou ganhar mais 5 anos de isenção. Então, a inadimplência, ela é fundamental no orçamento. Então, se não tem uma cobrança, uma empresa de cobrança especializada, se não tem o fluxo, com 30 dias já mandar o recado, uma mensagem, um e-mail, aí você com 40 dias você tem um outro chamado. Empresas de cobrança tem pessoal do telemarketing que faz essa cobrança efetiva, e tem estudos que mostram que quanto mais a pessoa é cobrada, mais é a primeira dívida que ela paga. Ela quer pagar. Então o condomínio também precisa instituir esses controles que são do âmbito corporativo. Então, a inadimplência para nós, na visão da auditoria, é um dos pilares fundamentais de um bom planejamento orçamentário. A inadimplência era menor quando o nome ia para o mural, ficava lá. Ainda tem a questão de exposição, né? Porque só pode colocar unidade, né? Mesmo dentro do coletivo ali, do empreendimento, é importante evitar esse tipo de constrangimento. E cada vez mais, quando você tem um processo de cobrança que é efetivo, o condômino ele já tem muito mais celeridade no pagamento e ele evita contar aí com esses atrasos. São as coisas que, assim, claro, tem a questão do constrangimento, mas é uma coisa que o cara não pagou o condomínio. Aí, meu nome está ali por quê? Só porque eu não paguei? Processo no condomínio agora. Então, o errado é o condomínio que não recebeu o dinheiro. São as coisas que acontecem nesse planeta, nesse Brasil, que é impressionante. Mas, então todo mundo tem que fazer um planejamento assim. Não adianta só, eu vou administrar aqui os recursos que estão no condomínio. Tem que se planejar, Eu senti que você era síndico. Não, eu fui acusado de querer ser síndico uma vez, mas era totalmente infundado. De querer ser síndico. Assim, eu participava ativamente. Não foi uma acusação, certo? Eu fiquei muito chateado com isso, porque, enfim, tudo que eu queria é plantar árvore no condomínio. Como plantei até dizer chega. E aí talvez esse protagonismo na parte de sei lá, preservação, recuperar um pouco de Mata Atlântica, Praia do Forte, né? Isso causou em alguns a ideia de que eu queria mandar mais do que eu queria mandar de verdade, né? Quase nada. Eu só queria um pouquinho mais de verde para bicho preguiça poder ter uma outra árvore para poder pular do galho para o outro. Só isso. Meu objetivo. A me ocorreu aqui pela primeira vez, finalmente, né, que o bom síndico, ele vai, na verdade, agarrar a auditoria e deixar do lado dele. É uma forma dele ter uma gestão completamente profissional, transparente. Não ter sombra sobre ele, dúvida sobre ele, acusação sobre ele, né? Então é inteligente a se fazer. Exatamente. Eu não tinha me dado conta disso até esse momento, com a nossa bela participação aqui, e que, né, quer fazer a coisa certa, já vai entrando, já vai contratando e fique do lado, né, para poder provar cada passo com um passo legal e bem orientado, inclusive, sobretudo, nas questões orçamentárias. Obrigada, e não perde a amizade, porque você diz o seguinte, foi a auditoria que mandou. Já está auditado. Imagina você ir para uma assembleia como gestor e você apresentar suas contas com a validação da auditoria. E nós criamos um método que agora estamos fazendo 20 anos, né, o Grupo Lordelo. E nesse método, parabéns. Obrigada. É o único método no Brasil que faz uma análise que transcende a área contábil financeira. Porque nós olhamos tudo. Por exemplo, falei aqui de licença ambiental. Então, se os senhores, quem está nos acompanhando também, pegar qualquer auditoria, dificilmente a pessoa vai pontuar sobre licença ambiental, porque nós temos o quê? As condicionantes de atendimento de licença ambiental. O que a auditoria faz? Ela lê todas as licenças, justamente para dizer quais foram cumpridas e quais não foram. E isso dá uma tranquilidade para o empreendimento, porque o gestor ele vai cobrar o consultor ambiental. Por que aquelas condicionantes não foram cumpridas? Então, nós agregamos ao método tudo aquilo que o empreendimento precisa. Eu já tenho outro empreendimento que não tem licença ambiental, mas o que ele tem? Ele tem, por exemplo, um viés relacionado à segurança. Então, ele tem que ter um projeto de segurança bem estruturado, monitoramento, CFTV, portaria, etc. Então, a auditoria analisa o projeto de segurança para verificar se não vai ter nenhuma falha orçamentária. Então, dentro do método, nós agregamos uma série de elementos como seguro. Olha quem está nos acompanhando. Às vezes tem o seguro básico, que é obrigatório, mas tem outras etapas do seguro que o condomínio precisa ter. Tem condomínio que precisa ter
parte de vidros, por exemplo, pega os corporativos, os empreendimentos comerciais. Então, nós temos casos aqui de empreendimentos que estão com falhas nas vedações, né, da pele de vidro, etc. Então, isso é um grande problema, porque a auditoria, ela, quando identifica que ali já tem um gargalo, o que a auditoria faz? Ela dá uma validação para que o síndico já leve aquilo para a Assembleia, para ter uma aprovação mais rápida. Porque às vezes o coletivo, ele acha que o síndico é quem quer fazer aquele serviço. É verdade. E não porque tem uma necessidade. E a auditoria, com esse olhar, ela diz assim, olha, a cobertura de vidros aqui, ela está insuficiente e o empreendimento precisa contratar um profissional especialista, porque se tiver um acidente aqui e cair vidro nos visitantes desse empreendimento comercial, o prejuízo vai ser muito maior. Então, a auditoria, ela, como o Camilo falou, ela está ao lado do síndico, ela não está para fiscalizar o síndico e a sua equipe. Só cai se não for da Artinelli. Aí não descola nem a pau. Quem estiver o ouvinte, avisa o síndico. Sintonizar aqui na Metrópole. É uma aula aqui da auditora tributária, Michele Lordelo. Parabéns. E que tem um livro, né, Michele? Fala aí do seu livro aqui. Manual Tributário para Condomínios. Isso, o Manual Tributário para Condomínios é um manual simples, inclusive ele é para síndicos, conselheiros, interessados, advogados, estudantes. Ele tem uma linguagem super facilitada, porque nós criamos quadros sinóticos. O que são quadros sinóticos? São tabelas. Ao invés do síndico e a sua equipe, a contabilidade, a administradora, ter que ler várias páginas de legislação, o que nós fizemos? Em uma linha, nós já dizemos se tem tributo ou não tem naquela operação. Eu vou trazer aqui 2 exemplos para a audiência de vocês. Certo. Microempreendedor individual. Todo condomínio contrata o MEI. Todos, inclusive alguns de forma errônea, porque coloca o MEI para fazer serviços contínuos, o que é proibido pela legislação. O MEI, ele é um autônomo. Agora, ele é um autônomo que tem atividades específicas, tem um rol de atividades que as pessoas podem ser MEI. Então, o MEI eletricista, para quem está nos acompanhando, ele paga, o condomínio paga INSS ou não para um serviço simples que é de elétrica? Paga. Por que ele paga? Porque a elétrica não é um serviço simples. É um serviço onde aquela pessoa lida com eletricidade. Então, ela precisa ter uma capacitação, que é uma norma de curso de eletricidade, e a Previdência Social entende que se essa pessoa se acidentar dentro do condomínio e ela não tiver esse INSS pago, a responsabilidade é do condomínio e não do CNPJ MEI. Olha que coisa. Aí nós temos o caso de pessoa física também, que as pessoas pensam os condomínios pensam que podem contratar pessoa física e que não tem nenhum tipo de problema, não vai pagar nenhum tipo de tributo. Tem que pagar, porque a pessoa física, ela é um contribuinte individual. Então, esse contribuinte individual, quando ele adentra nas dependências do condomínio, o condomínio já tem que pagar tributos. Então, qual é a recomendação da auditoria? Se na sua planilha de composição de preços, o condomínio não quer pagar esse INSS da pessoa física, não contrate a pessoa física. Recorra à contratação da empresa. Então, o manual veio para trazer essa facilidade de interpretação. Porque, às vezes, a contabilidade administradora não faz a análise e aí o livro mostra que o condômino, numa reunião, vai dizer, olha, tem MEI aqui no nosso orçamento e não estou vendo tributo. Então, é uma forma do condômino também fazer esse monitoramento quando o empreendimento não tem uma auditoria. Que beleza. Uma aula de graça aí, viu você? Estava aqui, sem pagar. E teve um sorteio aqui de um livro, do livro de Michele, e quem ganhou foi Camilo. Rapaz, que beleza. Sorteio melado, esse aí, melado. Mas foi sorteio, se apulsou do livro. Fico muito grato e vou dar na mão do meu síndico preferido lá em Prato Forte. Vou dar na mão dele. Leia, meu amigo. Leia 3 vezes, até decorar. É isso aí. Vou lhe fazer uma pergunta capiciosa. Não tem mais tempo para fazer pergunta capiciosa. Às 11 horas eu vou ter que me despedir de vocês. Michele, olha, eu vou fazer. Você vai voltar aqui, eu vou voltar e falar com a Ivana aqui, pra gente já. Sempre às ordens. Obrigada a todos. Um ótimo final de semana. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Valeu, e até foi a massa. Próximo abraço, sábado irmão. estaremos aqui. Um abraço, Rocha. Valeu. Sábado que vem tem mais. Eu ainda suspendi Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole.